quem é a cidadã Adélia Ribeiro, o que é que faz, e mesmo em termos profissionais, e de que é que vamos falar aqui, que eu ainda não sei bem. Já vamos clarificar. Eu sou assistente social de formação inicial e sou Humanistic Life Coach. Sou também ativista quântica e trabalho há quase 2 décadas com esta questão da cor, da influência da cor no autoconhecimento, nos ambientes e nos logos, e a influência que a cor tem em todos nós e nos ambientes que nos rodeiam, até porque cada um de nós é representado por uma cor. Ainda que a designação seja cromoterapia, a vertente mais conhecida da cromoterapia é a terapia pelas cores através da luz. Portanto, um aparelho que se coloca sobre o corpo e que incide uma luz específica num local determinado, tendo em conta o diagnóstico que foi feito e o objetivo que se tem. A cor com que eu trabalho, ou a vertente da cromoterapia com que eu trabalho, vai mais longe, é transversal a todas as áreas de vida, e o Life Coaching é exatamente isso. Nós trabalhamos qualquer área de vida, e o mote é sempre o objetivo. Do ponto de partida ao ponto de chegada há sempre um caminho, e nesse caminho nós usamos vários veículos. Podemos fazer uma parte de patins, de skate, de bicicleta, e de vez em quando apanhamos um TGV para ir mais rápido. Mas todas as ferramentas entram muito neste processo, e entram todas no processo de desenvolvimento pessoal, acima de tudo. E quando digo desenvolvimento pessoal, ele pode ser emocional, mental, profissional, familiar, em qualquer área de vida. Mas digamos que o emocional, à partida, será aquele que abrange, que mexe com as outras todas, vá lá, não é? É verdade. Quer dizer, o mental a par com o emocional, sim. Ainda que eles pareçam muito distintos, eles não são dissociáveis. Eu recordo-me de uma célebre frase, ou pelo menos de uma determinada altura, há uns anos, li e reli esse célebre livro do psicólogo americano que escreveu que tem um título que serviu, aliás, para muitas coisas, a inteligência emocional, não é? Sim. Creio que é o Daniel Goleman. Exatamente. A dada altura ele, portanto, escreve qualquer coisa parecido com isto, quer dizer, de que vale a inteligência quando as emoções falam mais alto, não é? De nada. De nada. Ainda que se a emoção prevalecer muito, e a par disso temos claramente que praticar, que treinar, que educar as nossas emoções. A tal inteligência emocional supõe uma gestão emocional, porque também é preciso que fique claro que as emoções não são nossas inimigas, ok? O próprio medo não é nosso inimigo. Bem pelo contrário, dizia eu, as emoções não são nossas inimigas, bem pelo contrário. Elas são a bússola. Senão a gente não nos apaixonaríamos, não é? Precisamente. Por exemplo. E que é o mais fantástico que a vida tem. E por isso também o Auguste Cury, bastante conhecido e muito lido em todo o mundo e em Portugal também, ele diz que todos nós devíamos ter um amante. Um amante. Entenda-se, amante, não o sentido físico, mas algo na vida que nos apaixone profundamente, que nos motive para a ação. Porque a vida é paixão. Algo que nos faça correr o sangue nas veias. E o que nos faz correr o sangue nas veias é a emoção. Muito bem. Já temos aqui lançados os dados para divagarmos um pouco na nossa conversa. No entanto... Já agora, António, permita-me só fazendo a ponte, cada cor representa uma emoção. Era aí que eu queria entrar na cromoterapia, que digamos que nos falasse mais um pouco sobre isso. Ou seja... tentando, digamos, numa frase, sintetizar aquilo que falou até agora relativamente à cromoterapia, ou seja, há aqui uma cura, ou um processo de cura que pode ajudar as pessoas a superar problemas através do uso das cores. Precisamente. Adélia, pode-nos explicar melhor? Imaginemos que eu ando com stress, que eu durmo mal, que eu ando muito enervado com a vida, que eu ando muito agitado, que eu tenho contas para pagar e não tenho dinheiro e estou estressado.
que é um problema muito transversal nos dias de hoje, não é? Verdade. Vivemos muito depressa e, essencialmente, as pessoas ouvi há dias, e concordo perfeitamente, uma frase muito interessante. Havia um documentário, creio que é desse escritor galeno ou qualquer coisa parecida, que as pessoas vivem com o medo de perder o emprego nos dias de hoje. Sim. Como é que, e digamos, isso é evidente que é uma bola de neve que se gera a partir daí, desde logo com esse medo que as pessoas têm nos dias de hoje de perder o emprego, porque têm filhos na escola, têm contas para pagar, mas, digamos, isso, tudo isso gera uma situação de stress, de ansiedade. É possível, já agora, diga-nos um pouco se é possível, se tem alguma experiência em tratar este tipo de problemas e que outro tipo de problemas é que as pessoas recorrem à Adélia para tratar através deste processo da cromoterapia ou desse uso das cores. Estou-lhe a fazer muitas perguntas, mas é para que... Verdade. É um pacote grande. Eu estou curioso também, como deve calcular. Eu compreendo. Começando por um ponto aleatório e referindo o exemplo que deu, está a dormir mal, eu tenho um exemplo prático e concreto que eu posso exemplificar e que posso partilhar. Uma pessoa que mudou de casa e que tinha uma vida perfeitamente normal, com uma criança de 3 anos, e dormiam normalmente, com as preocupações cotidianas que todos nós temos, inclusive, é claro, de perder o emprego, ou que o dinheiro não chegue, ou todas essas decisões que fazem parte das nossas vidas. E de repente a pessoa mudou de casa, uma nova casa, um novo ambiente, uma nova decoração. E a pessoa procurou-me dizendo, eu não sei o que é que se passa, de repente, tanto eu como a minha filha não conseguimos dormir. Acordamos imensas vezes, temos imensa dificuldade para adormecer, passo 2 horas à noite para adormecer a criança. Depois de algumas perguntas que lhe fiz, e claramente se tinha acontecido algum trauma de perda, alguma mágoa recente, qualquer trauma pode nos provocar isso, ou qualquer preocupação adicional nos pode provocar uma má noite. Ela foi dizendo que não, até que eu perguntei como é que era o ambiente, como é que era a decoração, e ela disse, sim, mudámos as cores do quarto, e está giro, está luminoso, está bonito, temos o sol dentro de casa, porque eu pintei uma das paredes do quarto de amarelo. E aí sim, estava tudo explicado. Recomendei claramente que, imediatamente retirar a cor amarela do quarto. Retirar, sendo que pintar por cima um papel de parede, qualquer coisa. Proibido usar, assim, perentoriamente, proibido usar amarelo no quarto. Fundamentalmente, se estivermos a ver o amarelo. E isto porquê? E um bocadinho, se calhar, voltando um bocadinho atrás, nós temos a ideia de que os nossos olhos é que percepcionam as cores. E, na verdade, os nossos olhos funcionam como se fosse um leitor óptico. Porque o que processa, a parte do nosso cérebro que processa as cores, está algures na nossa nuca. Em termos internos, faz parte do cérebro. E é que toda a informação é processada. A verdade é que cada cor aciona em nós uma emoção. Como tal, uma emoção e atrás dela, obviamente, uma ação, uma reação àquela cor, porque tudo é energia e a cor é quântica. Cada cor tem uma vibração hertziana diferente e cada uma dessas frequências vai desencadear em cada um de nós uma emoção e logo uma reação a ela. O amarelo é uma cor que estimula o intelecto, estimula o mental, o raciocínio. Ora, se eu quero estar tranquila e se eu quero descansar, eu preciso, de alguma forma, tranquilizar o meu racional, o meu intelecto. Porque se eu lhe dou um estímulo para trabalhar, um estímulo para estar ativa, eu vou ter dificuldade em adormecer. E o amarelo é isto que faz. Sendo que, e é preciso dizer, não há cores certas nem cores erradas. E para não ficarem com uma ideia já assim à partida de que o amarelo não serve, calma, porque o amarelo serve. O amarelo é excelente quando queremos memorizar, quando precisamos de um trabalho intelectual, de raciocínio e de memorização. E por isso, em formação e em docência, se recomenda que se sublinhe o que queremos que o nosso cérebro retenha mais rapidamente, sublinhemos com um marcador amarelo, por exemplo.
quando precisamos de estudar ou de fazer investigação, um amarelo, uma caneta, um tabuleiro, às vezes até uma cartolina por baixo do livro, porque vai estar a ativar a nossa capacidade cerebral de reter a informação. Muito curioso o que nos está a transmitir, Adélia. No entanto, está-me a surgir aqui uma pequena questão. Falou que, portanto, essa pessoa que lhe estava a transmitir esse problema, que não dormiam bem, depois de mudar de casa, a mãe e a filha, porque, portanto, segundo aquilo que constatou, haviam pintado, digamos, o quarto de amarelo. Precisamente. Mas estava-me aqui a surgir a tal dúvida. Então, mas as pessoas normalmente, quando querem adormecer, apagam a luz. Como é que ficamos? Precisamente. Estava eu a pensar. Mas tem mesmo que ver com isso, António, porque com a luz acesa o estímulo visual é muito mais forte. Claro. Não é? Portanto, nós vamos estar muito mais atentos ao ruído visual do que ao nosso interior. Nós adormecemos quando voltamos para dentro, quando desligamos o nosso interruptor mental. Uhum. As nossas ondas cerebrais baixam bastante, que é o mesmo que acontece em meditação. Uhum. Que é quando o racional acalma e nós conseguimos adormecer, perdemos o estado de vigília, não é? E os estímulos visuais provocam isso em nós, um estado de vigília constante, por isso apagamos a luz. Ou não apagamos a luz, mas reduzimos a intensidade, porque as luzes de presença também podem ser benéficas. E são muito usadas também em termos de cromoterapia, em termos de tratamento através da cor. Um dos truques é precisamente colocar um celofane colorido à volta do abajur. Pois, mas não sei se entendeu a minha pergunta. Vamos lá ver. A questão é, portanto, esse amarelo no quarto funciona, digamos, como estímulo enquanto a luz está acesa, mas se eu quero adormecer, depois apago a luz. E, digamos, a cor já não exerce essa influência na pessoa. Ou continua? Se eu fechar os olhos e tiver tudo escuro e não tiver noção que ela está lá, ou me virar para o outro lado, claro que não. Porque há aqui que distinguir também o que é a cor luz do que é a cor pigmento. E aqui também há algumas confusões. Uma coisa é a cor através da luz, e a cor através da luz é sentida energeticamente, é processada por nós em termos energéticos através das tais ondas hertzianas, sendo que a cor pigmento só tem influência sobre nós quando está no nosso campo de visão. Ou seja, quando apagamos a luz já não há tanta essa influência, vá lá. Mas ela deixa de existir. Okay. O mesmo acontece, por exemplo, nas roupas que usamos. As cores nas roupas dizem muito sobre nós, mas influenciam sobretudo quem está a interagir connosco. Porque a cor nas roupas é cor pigmento, e a cor pigmento não nos influencia enquanto energia, ela só nos influencia se estiver no nosso campo de visão, se for processada visualmente pelo nosso sistema. Parece que o amarelo é um pouco como tomarmos um café à noite, não? Sim, ainda que haja pessoas que não lhes faz diferença nenhuma beber café à noite, não é? Mas sim, e até porque nós levamos para o sono, no nosso subconsciente, a última coisa que nós vemos, a última coisa que nós pensamos, António, e isto não é só relativamente às cores, é relativamente a tudo. E por isso, se nós pedimos sempre, quem não está tão bem, que cuide, que escolha muito bem as últimas imagens que vê antes de dormir, o último pensamento que tem antes de dormir, o que leva consigo para a noite. Eu costumo brincar com os meus clientes, com as pessoas que ajudam, e eu costumo perguntar: quem é que vai para a cama contigo? Quem é que levas para a cama contigo? O que é que levas para a cama contigo? Ou quem é que levas para o banho contigo? Às vezes nós levamos uma multidão de desgraças para a nossa cama. E isso é o que o nosso subconsciente vai reter. E, portanto, e pegando no exemplo de há pouco, se levarmos o amarelo, vamos ter um estímulo mental que não é desejável, porque o que pretendemos quando nos deitamos é descansar.
Muito bem, eu creio que temos aí o António da Póvoa de Varzim. António, sim, António? António Maia, sim. Estou a ouvi-lo um bocadinho abafado, António. Tem que procurar... É como eu costumo, não é? Ah, ok. Um momento, então, tá bom? Por favor. Vamos ver se conseguimos escutar melhor esta chamada do ouvinte António. Entretanto, não sei se conseguiu ouvir alguma coisa. Está melhor agora? Consegue ouvir, Adela? Consigo ouvir, ainda que estou a ouvir o António muito abafado. Penso que agora pareceu-me melhor. Está melhor? Está melhor? Está melhor, está melhor. Está melhor? E então, Sim. António? Então, boa noite, António. Boa noite, doutora, o professor Adélia. Boa noite. Não sei qual será a melhor maneira por... É Adélia, ela intitulou-se Adélia, não se intitulou como doutora nem professora. Então, boa noite, se me permite, Adélia, e boa noite, António, está bom? Sim, boa noite. Pronto, então é assim. Eu quero apenas fazer uma confirmação. Estão a ouvir? Estamos a ouvir. Sim, sim. Muito bem. Uma confirmação acerca do que a Adélia disse e a ser relacionado com o sistema de cores. Sim. É o seguinte, eu estou a ouvir o programa e estou muito atento e eu tenho uma confirmação a fazer, ou seja, uma comparação a fazer em relação a este tema. A minha casa é um prédio novo, relativamente, tem 15, 16 anos. E quando foi pintado com cores por dentro. Refiro-me a dentro. Mas dentro está a falar, por exemplo, da caixa de escadas ou do interior do seu próprio apartamento? Não é apartamento, é uma habitação de 3 pisos, é um prédio. Ok. É uma habitação própria, independente, que ninguém é minha, não há confrontantes, ou seja, não há Ok. Pronto, é um prédio individual, certo? Mas quando se está a referir que foi pintado, está-se a referir ao exterior ou ao interior? É que eu não percebi muito bem. Interior, Exatamente, interior. Ok, interior. Por fora todo branco, como assim, certo? Branco. Então é assim. Antigamente, como sabem, haviam estas cores muito errantes, quer por fora, quer por dentro, as azuis, amarelos, vermelhos, castanhos, essa coisa assim, sei lá. Pronto. A minha filha e o meu filho pediram-me nessas alturas que se usava de pintar uma parede, isso andou muito na moda, de pintar uma parede, por exemplo, só, a escolha deles normalmente era a da cabeceira da cama, e uma cor diferente nos próprios quartos, do restante das outras 3 paredes dos quartos. E eu, como bom pai que sou, e posso dizer que sou, filhos à vontade. Eles escolheram a cor que quiseram e eu pintei. Certo. O meu filho, que é mais velho do que a menina, nem tanto. Deixou-se um bocadinho e tudo mais e tal, que lhe custava adormecer. A cor dele era um castanho, de facto dele, foi o que ele escolheu. A menina, que tem hoje 21 anos, mas na altura era mais nova, escolheu como é que eu ia dizer, não um vermelho, mas assim, sei lá, um laranja avermelhado. Laranja avermelhado. Exatamente, um laranja avermelhado. Ok. E eu lá pintei com isso, tudo bom. O certo é que ela adormecer, custava-lhe muito a adormecer, mas muitos mesmo. Pronto, eu tinha uma persiana, como ainda hoje tenho uma persiana em pano, não de chineses, como boa persiana, ela corria a persiana para cima, corria a persiana para baixo, punha mais escuro, punha mais claro, tudo. A portuguesa pensou mas tinha dificuldades em sobreviver. O ponto da questão é este. Aqui, o ano passado, tive uma inundação em minha casa. Sim. Ou seja, precisamente ainda este ano, tive uma inundação em minha casa e alterei todo o sistema de pinturas que foram danificadas. Pus a casa toda em branco. Certo? Em branco. O que eu quero dizer com isto é agora, aquelas cores aberrantes que arrumei com elas, de acordo com eles, claro, e tudo branquinho por dentro. Digo-nos uma coisa, quer eu próprio notei essa diferença. A minha esposa notou essa diferença. A minha filha notou essa diferença. Chegamos à cama e eu digo-nos uma coisa, nunca adormecemos tão bem como agora. É uma perfeição. Acreditem, é uma perfeição. A minha filha então diz ela, pai, eu agora durmo que é um sonho no meu quarto. Adélia, não sei se quer comentar. Sim, antes de mais, agradecer imenso ao António por ter partilhado essa experiência connosco.
E claro que sim, é mesmo isso. Até porque o que referiu, por exemplo, acerca do laranja avermelhado ou vermelho alaranjado, o vermelho é muito ativo, é a mais rápida de todas as cores, é a primeira de todas as cores, e o vermelho incita-nos à ação. É como se o vermelho incita-nos a agir, ele convida a uma ação qualquer, seja ela positiva ou negativa. E o vermelho torna-se uma cor muito cansativa precisamente por isso, porque é muito rápida, é muito exigente e, portanto, de certa forma, cansa-nos, deixa-nos emocionalmente exaustos. Por outro lado, o facto de ter o tom alaranjado, o laranja é uma cor muito ligada à animação, à alegria, à socialização, e é uma cor muito ligada às emoções. E, portanto, claro que sim, claro que se estiver ali tudo ativo, eu tenho um tom um tom laranja avermelhado, é muita ação, é muita aceleração e eu vou ter dificuldade em desligar. Por outro lado, o branco é a ausência de influência. O branco, em termos de pigmento, é a ausência, ainda que em termos de luz, como sabemos, o branco contém todas as cores. E quer seja a ausência, quer seja contendo todas, a verdade é que o branco é uma cor harmoniosa e por isso se conjuga com todas as outras. Ela não colide com nada e tranquiliza-nos. É como se fosse o nosso berço. Ela embala-nos, ela acolhe-nos. Por outro lado, o excesso de branco pode tornar-se frio, ou seja, não é frio no sentido de temperatura, é impessoal. O branco é uma cor impessoal, é uma cor de não envolvimento, ou seja, é uma cor de desligar. Desligar do dia, desligar dos acontecimentos, desligar das preocupações e por isso eu digo que ela nos embala. Foi uma excelente opção, António, e ainda bem que agora descansam todos. Parabéns pela escolha. Não, por acaso reparei nesse pormenor e chamou-me a atenção o programa porque isso passou realmente comigo. Eu tenho essa experiência. Por mim próprio ia ter sido no meu edifício, no meu prédio, porque quando se passa com nós é uma coisa, quando ouvimos, mas não se passa com nós é outra, não é? Exatamente, e o curioso é que de alguma forma, em algum momento da vida, todos nós percebemos que determinada cor nos ajuda, determinada cor nos transtorna, e mesmo sem ter conhecimento mais técnico ou mais científico, nós acabamos por sentir isso na pele, nas entranhas, nos nossos sentidos, no nosso comportamento. E isso é fantástico quando nós deixamos fluir, e é mesmo isso, António, quando nós percebemos, há coisas que não precisamos de procurar justificação. É assim porque eu sinto que é assim. E a vossa escolha foi fantástica. Exatamente isso, exatamente, eu acredito, eu sei perfeitamente que foi, porque foi uma pessoa minha que resultou na perfeição. Isto, portanto, eu quero dizer com isto que fui médico de mim próprio, porque por vezes não precisamos ir aos médicos para sabermos se alguma coisa nos faz bem ou mal. Isso é que é bom. António, de médico e de loucos todos temos um pouco e é tão bom. Exatamente, mas por vezes temos que ser médicos de nós próprios. Isto não é o sentido de médico de medicina, mas nesse caso eu fui médico mesmo que resultou na perfeição da doença, o problema é que eu tinha cá na casa, não é? E de uma forma tão simples, não é? E de uma forma tão simples, exatamente. Olha, por um bem, ainda bem que tive a inundação, porque senão era capaz de isso tivesse acontecido. O povo diz que há males que vêm por bem. Uma catástrofe é sempre uma oportunidade na vida. Claro. Não, mas nesse caso foi mesmo. Olha, e António, pronto, o meu problema está resolvido por hoje, a minha participação está feita. António, para a semana possível, cá estamos novamente. Sim, senhor. Boas entradas, António. Muito obrigada, um bom ano. Desejo-lhes umas boas entradas para vocês e muito obrigado por este bocadinho. Eu é que agradeço a chamada, porque foi de facto muito oportuna partilhar com você essa experiência. Veio mesmo a calhar. Um abraço, até a semana. Outros boas entradas. Boa noite. Foi uma chamada telefónica muito oportuna do nosso ouvinte António, que confirma, portanto, aquilo que nos tem vindo a elucidar sobre o uso das cores, que muitas vezes nós nem nos apercebemos. Sabe, durante esta chamada eu estava aqui a pensar, há tanta gente que, portanto, no luto, agora já não se usa tanto, mas, e de modo geral quase as mulheres, não é? Que usam o preto, não é? Que é uma cor assim... O mito do preto, António. Exatamente, preto. E depois, ao mesmo tempo, estava-me a lembrar, eu já fui algumas vezes a tribunal, não é?
de testemunha e como réu também, não é? Que é uma experiência que me posso gabar, réu. E, portanto, nós entramos num tribunal, vem o seu doutor a juiz, não é? Vestidos de negro, de pelo, com aquela coisa toda até lá abaixo, não é? Sim, podemos analisar isso, sim. Os padres usam a batina preta, não é? Também, não é? Quer dizer, há aqui uma série de uniformes pretos, negros, carregados. Sim, há uniformes negros, há uniformes azuis, há uniformes verdes, e não é por acaso que essas cores são escolhidas nas mais diversas profissões, sim. Ora, podemos divagar um pouco por aí? Podemos. Porque o preto? Há um ditado popular que diz que com um vestido preto eu nunca me comprometo. Eu não conhecia. Não, mas já... Isto a propósito das mulheres vestidas de preto. Sim. Sim, nós temos um ditado popular que diz que com um vestido preto eu nunca me comprometo. E esta frase é o que melhor traduz o preto. O preto é a ausência, o preto é o bloco, o preto imprime uma barreira, ok? Cria distanciamento. E por outro lado ele é mistério. Mistério no sentido nós não vemos para lá é impenetrável e portanto torna-se poderoso. Ele exerce nas roupas uma espécie de muro de Berlim, se é que me faço entender. Sim, apesar do muro de Berlim ter sido deitado abaixo. Felizmente, exato, mas ele bom seria que deitássemos o preto abaixo também, não, Adélia? Eu não sou contra nenhuma das cores e também gosto do preto. Ele só precisa de ser usado na medida como todas as outras cores, e como o nosso ouvinte o António dizia há pouco, não é? Não há cores erradas, mas elas, se forem usadas inapropriadamente, podem ter efeitos nefastos. Sim. A verdade é que também em termos culturais, os notáveis são a justiça, os professores e os padres. Não é? Quem detinha o saber e o conhecimento e o poder eram as elites, e o preto é muito representativo disso. Algo impenetrável, algo que só aquela pessoa, aquela classe domina e trabalha e mexe e exerce e usa. Portanto, ele é um circuito fechado, digamos assim. Há esse distanciamento, portanto, que se quer impor um juiz, a barreira, um padre. Mas não é um mero preto de umas calças, de um casaco, é uma batina de cima a baixo que cobre, digamos, quase aquele corpo. Bloco. É o bloco, sim. E quando torna-se impenetrável. E quando esse preto, esse negro é usado também, digamos, no luto, isso ajuda a pessoa a superar o luto? De todo. Muito pelo contrário. Sim. Por isso o meu primeiro comentário foi o mito do preto. O preto é considerado uma cor elegante e é considerado uma cor de luto, mas não foi assim ao longo da história da humanidade. Para além de que o preto é a ausência, é o bloco, é impenetrável e, portanto, ele é a ausência de vida também. A vida precisa de todas as nuances e, como falávamos no início, precisa de todas as emoções. Cores também simbolizam emoções e o preto é a ausência, é a privação. Em termos emocionais. As dores e as perdas são altamente dolorosas, mas o preto é para dizer aos outros que eu estou a passar por isto. Só que tem um perigo muito grande, que é colocar as pessoas na posição de vítima ou de mártires ou de eternos sofredores, porque o preto continuado é isso que faz. E para além de que ele depois vai aumentar a produção dos níveis das hormonas que alimentam o stress. E de forma continuada ele vai instalar uma depressão. Não me diga. Digo, já disse. Essa para mim é nova, né? Quer dizer, está associada à depressão o uso do preto? Está. Aliás, a depressão também tem cor. Há estudos científicos que provam, de facto, quem está deprimido, quem tem uma depressão, e não, atenção, quando eu falo em depressão, é a doença depressão, não é aconteceu-me uma coisa qualquer que me deixou triste e num estado depressivo. Claro. Eu posso ter um estado depressivo por reação a uma perda,
ou ter a doença de pressão, ok? Muito bem. Estamos aqui a falar de coisas diferentes. E o preto é muito a ausência de vida e logo a morte, ok? A solidão, o isolamento e sempre uma barreira. Claro que se eu tenho ausência de vida, eu tenho morte, e por isso é que o preto é usado no luto. Porque simboliza a morte. Mas também dá medo. O excesso de preto dá medo da vida, dá medo dos acontecimentos, dá medo da mudança, e medo atrás de medo atrofia a nossa atitude perante a vida, a nossa proatividade perante os acontecimentos. Ana Maria, boa noite, Ana Maria. Boa noite. Tudo bem? Está sim. Está a ouvir, Adélia? Estou. Sim. Ora diga, Ana Maria. O que a senhora está a dizer é verdade, porque até dizem que a pessoa que anda de preto, que quem morre, que não sei se é verdade, não é? Que ficam tristes. A pessoa que morre fica triste pela que fica viva andar de preto, é isso? É. Sim, isso tem uma explicação espiritual, e quando digo espiritual não é religiosa, não, tem uma explicação espiritual, sim. Porque é solidão, ou seja, se eu sofro por alguém, eu estou energeticamente, e porque todos somos energia e todos estamos interligados, eu estou a exercer influência sobre esse alguém. Se nós todos somos energia e espiritualmente nós fazemos todos parte do mesmo, é como se fôssemos grãos de areia no enorme areal, estamos todos interligados energeticamente. E se eu estiver numa atitude negativa, pensando ou dedicando a minha dor a alguém, esse alguém estará, de alguma forma, a receber isto que eu estou a emitir. Logo, não é de todo benéfico. Ainda que esteja noutro patamar, digamos assim. Porque o corpo morre, mas a energia não se destrói. E, portanto, a energia continua a existir. Ana Maria, não sei se... acontece... nós podemos observar, em termos de funerais, por exemplo... a influência que tem, e a verdade é que e nós todos certamente já tivemos essa experiência, se nós entramos num velório ou se entramos num casamento, a energia é diferente, e ainda que aquela pessoa, nós podemos nem conhecer a pessoa que faleceu e estarmos lá só para dar algum apoio a algum amigo, ou só dar apoio a alguém que esteja, mas nós não conseguimos deixar de nos sentir influenciados. Claro. Por tudo aquilo, por aquela energia, por aquela emoção coletiva que está ali. Muito bem. E isto fica registado em nós e no outro, ainda que o outro esteja numa dimensão diferente, e esta é a explicação. Não sei se quer colocar mais uma questão, Ana Maria? Era só isso, porque queria dizer que morreu o meu cunhado já faz 8 anos, e eu andei-me bastante tempo de preto. E diziam-me para eu não andar porque eu gostava muito daquele meu cunhado, e diziam para eu não andar porque ele estava triste. Bom, então, tudo bem, já falamos, a Adélia já explicou um pouco isso. Vou desejar-lhe uma boa noite, obrigado pela chamada. António, boas entradas, sim. Tudo bom. Igualmente para si, Ana Maria. Boas entradas também, um ano feliz. Tá, boa noite. Muito bem, estava aqui a pensar, Adélia, que eu também penso, não é? Que bom! Portanto, estava aqui, portanto, as mulheres pintam, mais as mulheres que os homens, frequentemente o cabelo, agora de várias cores até, cor de rosa, já vi, não é? Que elegância. Eu fico muito excitado quando vejo uma mulher de cabelo rosa, não é? Mas não, quer dizer, há uns anos eu li e queria perguntar se isso exerce alguma influência, o facto de uma mulher ter cabelo preto ou cabelo loiro, ou cabelo... Que há uns anos surgiu nos Estados Unidos surgem estudos de todo o género, não é? Um estudo que dizia que
à pergunta sobre se os homens preferem loiras ou morenas, a maioria dos homens respondeu que preferia morenas, e quando se lhes perguntou qual era a mulher mais bonita ou que eles gostavam, digamos, de conhecer, foi referido o nome da Claudia Schiffer, que era esse célebre modelo que era loira, portanto aqui uma contradição. Sim. Mas, portanto, acha que isto exerce alguma influência nos homens que querem conhecer uma mulher, o porquê, digamos, tem alguma coisa a ver com isso, com esse uso das cores que estamos aqui hoje a falar? A cor do cabelo? Sim. Não me parece, acho que tem muito mais que ver com atributos físicos. Não me diga. Sim. Por acaso tem. Portanto, não é por aí mas... Ainda que, sim, mas há uma ligação, ainda que em termos de autoconhecimento, as pessoas mais louras, de olhos claros, de cabelo mais claro, são consideradas ligadas à estação do verão, e as pessoas mais morenas, de cabelo castanho, ao outono, os ruivos, e de cabelo preto, mais ligadas ao inverno. Mas isto estamos a falar da cor natural do cabelo, não estamos a falar de colocar uma tinta, porque eu posso ter nascido loura e de repente tenho o cabelo preto, ou vice-versa. Estamos a falar de atributos naturais, porque todos nós trazemos uma essência, todos nós trazemos um registro quando nascemos. E também passa por aí. Aliás, as nossas datas de nascimento e o nosso nome de batismo dizem muito de nós enquanto cor. Não me diga. Digo, nós através da data de nascimento, e esta é uma das vertentes da cromoterapia, do sistema com que eu trabalho, é o autoconhecimento. E através da data de nascimento nós percebemos automaticamente as características base e os desafios base que aquela pessoa traz nesta vida, nesta encarnação, se assim quisermos dizer. Podemos falar um pouco, avançar mais um pouco sobre essa questão particular que nos está agora a falar, Adélia? No entanto, eu tenho... Claro que sim, Eu tenho cerca de 2 minutos só para me despedir desta hora. Eu creio que posso contar consigo na segunda parte do programa, não combinamos muito bem, mas posso? Sim, pode. Então, muito rapidamente, para as pessoas que nos estão a escutar, onde é que podem, na internet e não só, encontrar, digamos, o seu trabalho e contactá-la, eventualmente? Quer divulgar-nos assim muito rapidamente? Temos 1 minuto. Sim, claro que sim. No Facebook, Adélia Ribeiro. AR Formação. Portanto, são as suas iniciais? Adélia Ribeiro... Sim, aliás, o próprio logotipo. Sim, mas o logotipo sou eu que estou a vê-lo. Pronto, o logotipo é um círculo de borboletas coloridas e no meio tem AR, que a maioria das pessoas lê ar. Claro que sim, o ar é essencial, é vital. Ele tem um duplo significado. Aliás, o próprio logo é colorido, é vermelho e azul. O meu nome é Adélia Ribeiro e, portanto, o AR é de ar e de Adélia Ribeiro. Podem encontrar-me no Face e podem encontrar-me no site. O Face é AR-Formação, Terapias, Coaching. Em termos de site, o site é muito complicado de encontrar, porque o site é www.adeliaribeiro.pt. Ainda que só terão acesso aos conteúdos a partir do dia 2 de janeiro. Porque o site está em reformulação, há surpresas para 2019 e voltará a estar no ar no próximo dia 2 de janeiro. Muito bem, eu tenho mesmo que terminar, tenho 20 segundos para aí. Adélia, até já então, não desligue o seu Skype. Até já! Portanto, Adélia, estávamos a falar que a data de nascimento diz muito sobre portanto, a nossa cor e um pouco sobre a nossa personalidade, creio, não é? Então, estávamos a ver a minha data de nascimento para ver se isso diz alguma coisa. Vamos lá. Já agora. Então, o seu propósito de vida, António, é azul. Azul. Antes de mais explicar, trabalhamos com 9 cores, um espectro de 9 cores. Okay. As 7 do arco-íris, mais o rosa e o dourado. Reduzimos... Exceto o rosa e dourado, ok. Sim, às 7 do arco-íris são acrescentadas o rosa e o dourado. E são acrescentadas, ok. São acrescentadas, sim. Então a escala é o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o índigo, que há alguns anos atrás se chamava o anil, que é aquele azul escuro, céu,
noite. Sim. O violeta, o rosa e o dourado. Muito bem. Cada uma destas cores, como já conversámos, cada cor tem uma frequência, tem um comprimento de onda específico. A cor é a ferramenta quântica mais acessível para qualquer um de nós usar. Sendo que cada cor, cada um de nós tem a sua cor de nascimento, a sua cor de propósito de vida. Eu não sei nada sobre si, a não ser que tem este programa de rádio. O que é que o azul me diz de si? Diz-me que a sua vida, aquilo que procura na vida, será uma vida de tranquilidade e de paz, de segurança. Diz-me que é uma pessoa que será muito responsável, gosta da responsabilidade, é responsável e gosta que os outros sejam. Para si, para lidar consigo, a base será sempre a honestidade, a responsabilidade e a sinceridade. A integridade. O azul é uma cor, as pessoas azuis são os que sonham acordados. Normalmente todos nós sonhamos de noite. O azul sonha acordado. É como se tivesse acesso a esse mundo 24 horas por dia. É muito tranquilo. Causam muita atração nas crianças. As crianças sentem-se muito atraídas pelas pessoas azul, precisamente porque conseguem perceber e comungar o mundo faz de conta, que é um dos sonhos do azul, é o equilíbrio, que é a harmonia. Um azul sob stress, tendencialmente tem questões com a garganta, amigdalites, tosses, gargantas irritadas. Quando o stress pesa, a garganta costuma ser nos azuis o primeiro órgão que se manifesta. Por outro lado, o azul está sempre associado, e quem traz um caminho de vida, um propósito de vida azul, tem sempre sucesso e adequa-se melhor a tudo o que seja profissões de cura, inclusive a comunicação. É muito importante para um azul comunicar o que sente, o que pensa, o que considera das coisas. A comunicação é uma base fundamental no azul, sendo pessoal ou até exercendo profissionalmente. Outra coisa que tem muito impacto no azul é o som. Os sons costumam ter uma influência forte sobre as pessoas azuis. Ou seja, não é que haja algum som específico de que não gostem ou que ainda que tenham tendência para um som mais harmonioso, com tendência mais cânticos religiosos, qualquer coisa mais harmoniosa. A verdade é que um azul fica altamente estressado se tem o som errado no momento errado. As coisas têm que estar em equilíbrio e o azul reage bastante ao som. É um excelente contador de histórias, acima de tudo. Um muito bom contador de histórias, ainda que as histórias sejam reais ou imaginárias. Os azuis têm tendência a usar muitas metáforas também e a serem muito curiosos. Muito, muito curiosos. Bom, até agora só me disse coisas boas. Onde é que estão os meus defeitos? É a cor mais fria de todas. Fria? Isso quer dizer que? É a cor mais fria. O azul precisa ter cuidado com o ostracismo, ou seja, o seu próprio auto-isolamento, porque quando não tem oportunidade ou quando não expressa aquilo que é, pensa e sente, ele tem tendência a virar-se para dentro e a isolar-se. O azul cria uma espécie de bolha autista, uma espécie de bola de sabão em que se recolhe e que é impenetrável, torna-se frio. Lidar com o azul nesses momentos é como dar um mergulho em alto mar, são águas geladas. Estou estupefacto. Não sei. Podes fazer aqui um joguinho, convidar os nossos ouvintes a darem a data de nascimento e entretanto, até ao tempo que nos resta, pode ser que ainda haja tempo para dela fazer, digamos,
essa visão, digamos, Sim, acho que podemos brindar um ouvinte com este mimo, ainda que também é preciso dizer, à semelhança dos signos e de muitas outras técnicas, nós não somos uma coisa só. Portanto, esta é a base, este é o propósito, ainda que ele é complementado por algumas outras cores, digamos, porque nós usamos muito o perfil completo, digamos, a personalidade completa, é o caminho de vida, o propósito, que é isto que nos é dado pela data de nascimento, mas também a máscara que nos é dado pelo nome de batismo, ou o nome de nascimento. Já lá vamos, que eu digo de nascimento? Se não se importa, já lá... ficam de lado os apelidos dos maridos. Já lá vamos. Eu creio que temos uma chamada, porque se calhar alguém agradou esta... Estou? Alguém curioso para saber. Estou? António, estou. É o António outra vez, então. António! Bem-vindo de volta. Já agora estou curioso, também gostava de saber qual é a minha cor, claro que sim. É justo, António. É justiça. Foi o primeiro ouvinte a participar, vai ser o ouvinte brindado, parece-me bem. Desculpa por ligar a segunda vez, mas estou curioso. Não tem que pedir desculpa. Até agradeço e até faço gosto que seja o António com esse brinde, digamos, como falou a Adélia, porque assim, digamos, também tivemos muito gosto na participação que teve há bocadinho. Claro. Adélia, passo da palavra. António, a sua data de nascimento, por favor. Eu posso dar em áudio e voltão em direto, não tem problema. Eu estou casado e bem casado, portanto não há problema nenhum. Ok, já não perde casamento também, não é? Parabéns por isso. Exato, obrigado, Adélia. Assim, 22 do 5 de 59. Maio, portanto, não é? Exatamente. Olha uma coisa já agora, Adélia, eu posso? Pode? E eu tenho uma filha que nasceu no meu dia, também se entrega dela ou não? Acho que talvez. Não percebi, peço desculpa. Estava António a dizer tenho uma filha que nasceu precisamente no meu dia, também é relacionada a ela ou só porque ela é mais nova, não se aluno? Não. Não tem nada a ver, pronto, tudo bem. Pode por acaso ser, mas não é direto, porque muda a data de nascimento, muda tudo. Só mudou o ano, não é? Exatamente, muda o ano, muda tudo. Basta mudar um dia, porque Sim. Claro. Nós fazemos um cálculo. Não, mas neste caso o dia é o mesmo, não é? 22. Claro. Neste caso o dia é o mesmo, o ano é que difere, não é? Exato, mas, ou seja, na data de nascimento é o dia, o mês e o ano. Perdão, basta um dos números mudar para o resultado já ser diferente, porque o que me leva à cor é um cálculo. Ok. Vai demorar algum tempo a fazer o cálculo ou António, é imediato? António? Sim, António. António, será necessário estar ao telefone? Eu posso desligar? Pode desligar, pode desligar. Então, muito obrigado. Vou tão curioso, vou ouvir. Então, muito bem. Muito obrigado. Sim, senhora. Então, até já. Ora, Adélia, não sei se precisa de alguns instantes, não? Digo, precisará de alguns instantes para fazer, digamos, essa matemática aí, não? Não, já está. Já está. Então vamos a ela. Sim, vamos. Então o nosso amigo António, o nosso ouvinte António, ele é índigo. Índigo é aquela cor azul muito escura, é a cor de fundo no céu estrelado, quando a noite cai. Aquele azul profundo do céu, que não é o preto, depois do crepúsculo, quando a noite aparece, é aquele azul muito escuro que parece que tem umas nuances de roxo. Sim. Essa é a cor. A cor é difícil de percepcionar, fundamentalmente pelos homens. Os homens têm tendência a considerá-lo preto ou azul e ponto final. Mas o índigo é uma nuance entre o azul escuro, o violeta e o negro. E é uma cor que imprime mistério. À semelhança do índigo, à semelhança da noite, do pós-crepúsculo e da própria cor, as pessoas com propósito índigo têm alguma tendência a ser vistas como misteriosas. E tem uma particularidade muito interessante, que depois o António, se quiser, confirmará ou não. Mas pessoas com propósito índigo têm uma aparência tranquila.
Aliás, a própria voz do António transmite-nos alguma tranquilidade, alguma serenidade. E é uma tendência, quem os vê, quem lida com eles têm sempre... Eles transmitem esta tranquilidade, esta serenidade, ainda que lá dentro esteja a acontecer um verdadeiro tsunami com um furacão à mistura com um ciclone e um vulcão, e eles são de uma intensidade enorme em termos internos. Conseguem não transparecer isto e mantêm-se misteriosos, ainda que não façam por isso. É assim que os outros os percepcionam, como algo misterioso. E têm particularidades muito interessantes. Os índigo são os que veem mais longe. O que é que eu quero dizer com isto? Eles olham para uma situação, seja ela qual for, e nós podemos estar a pensar, mas o que é que está a acontecer ali, o que é que lhe deu, ou como é que podemos fazer, ou o que quer que seja, mas o índigo tem a particularidade de ver para além do que se vê. Ele consegue ver para lá do óbvio. E, portanto, ele consegue ver o que está por trás dos acontecimentos. Ele tem sempre uma visão mais ampla das coisas. Ou seja, se ligarmos isto com o que o António nos relatou há pouco sobre a percepção dele das cores que tinha em casa, isto é mesmo assim. Eles veem mais do que os outros. E mais não é em termos de quantidade, é em termos de profundidade, é em termos do não óbvio. Normalmente, os caminhos índigo são excelentes terapeutas, psicoterapeutas, psicologia, muito por aí. Durante algum tempo, e às vezes durante muito tempo, as pessoas ficam assustadas, elas próprias ficam assustadas com esta capacidade que têm de ver para lá do que se vê. Aquilo que normalmente chamamos de intuição ou de sexto sentido, que não é das mulheres e há homens índigo. E, portanto, eu não me surpreenderia nada que o António neste momento estivesse a pensar em algumas situações da vida dele, em que ele até pressentiu, em que ele até sabia, ainda que não soubesse. Porque isto é característico de um propósito índigo. É ver para lá do que se vê, é intuir, é como se de alguma forma os índigo tivessem acesso a um arquivo qualquer que nós demoramos um pouco mais a chegar. E qual é o lado menos bom? O lado menos bom é a ausência. Ou seja, entrar em conflito, entrar em negação com esta facilidade, com esta particularidade que têm, e as relações tornarem-se mais complicadas porque ele é um mistério e muitas vezes é um mistério para si próprio e vira-se mais para dentro e fecha-se. O desafio do índigo é assumir a sua intuição com otimismo, porque ele tem uma coisa fabulosa que é a sinceridade. E com outra característica fantástica que é a perseverança. O índigo é extremamente perseverante, mas muito sensível. Ele tem uma sensibilidade muito apurada e é por natureza um otimista. Portanto, o desafio dele é aliar esta intuição com o seu otimismo e aceitar a sua sensibilidade. Este é o grande desafio do índigo. Muito bem. E é ser perseverante, porque é muito fácil para um índigo é muito fácil sentir-se desadequado e desistir. Espero que tenha gostado, António, desta sua cor, índigo, não é? Índigo. E espero que tenha gostado dos elogios e da parte que tem que ser trabalhada, não é? Sim. O qual é trabalhar e retificar eventualmente. Estávamos então também a entrar nesta e não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Adélia, esta questão do autoconhecimento que tínhamos falado no intervalo, que íamos abordar um pouco. Sim, se calhar só resumir, nós só falámos aqui de 2 cores, não é? Sim. Mas eu tinha dito, elas são 9. A primeira é o vermelho, a segunda é o laranja, a terceira é o amarelo, a quarta é o verde, a quinta é o azul, a sexta é o índigo, a sétima é o violeta, as cores do arco-íris, pela sequência do arco-íris, depois a oitava é o rosa e a nona é o dourado. Muito resumidamente, os vermelhos são pessoas cheias de coragem, de sinceridade, de frontalidade
e são regidos pela iniciativa e pela ação com paixão. Eles são os apaixonados pela vida. Eles são os que empurram os outros, uma energia fogosa de ação e de início. Os laranja têm um poder pessoal forte e quando não o têm, este é o seu desafio. São pessoas que gostam de sociabilizar, gostam muito. Aliás, é a cor da animação. As pessoas laranja precisam de parcerias, de cooperação. Para elas o que faz sentido não é o individual, é a cooperação, são as parcerias, são as equipas e são pessoas extremamente expressivas. Depois, as pessoas com propósito amarelo são pessoas cheias de energia, são pessoas alegres, têm um intelecto muito desenvolvido, são os Sherlock Holmes, ok? São os investigadores, são os detetives, não há pormenor que escape às pessoas amarelo. E elas são cheias de novas ideias, elas estão sempre a ter ideias. O amarelo é muito intelecto. Os propósitos do caminho verde são pessoas que procuram a paz, a harmonia, o equilíbrio na autoestima, prezam muito a liberdade. Os verdes são muito semelhantes ao processo da natureza, ok? As coisas para os verdes precisam ser sequenciais, à semelhança das estações do ano. Há um tempo de plantar, há um tempo de regar, há um tempo de colher e há um tempo de descansar. Os verdes são metódicos, eles são muitas vezes considerados teimosos e lentos, o que não corresponde de toda à verdade. Eles são convictos dos seus valores, daquilo que defendem, e a lentidão não é a lentidão, é porque eles gostam de mudanças estruturadas, é esta estrutura natural das coisas. Os azuis, o António, não é? Os azuis são pessoas que prezam muito a segurança, a responsabilidade, a autoridade, a integridade e muito o expressarem-se no sentido da comunicação. Eles precisam de se expressar, de se cruzar com os outros, eles partilham-se através da comunicação. Os índigos foi o que acabámos de dizer relativamente ao nosso ouvinte António, e os violetas. Os violetas são pessoas muito leais e são pessoas extremamente criativas. Elas têm uma conexão com o espiritual, seja este espiritual aquilo que for, aquilo que representar para eles. A espiritualidade é muito importante e são pessoas com uma enorme capacidade de insight, de introspeção, de olhar para dentro, de se sintonizarem consigo mesmas e com a sua essência. Os rosa, eu costumo brincar e costumo dizer que todos nós devíamos ter na nossa agenda um amigo rosa e um amigo dourado. E porquê é que eu digo isto? O rosa, como a própria cor nos inspira, é uma pessoa de afetos, é uma pessoa empática, é uma pessoa tranquila, que precisa de relaxamento, que promove, e é uma pessoa cheia de compaixão. Mas tem uma particularidade, os rosas têm uma particularidade muito interessante, que é o rosa é de todos o que melhor se movimenta entre o plano material e o plano espiritual. Ou seja, não é o material ou o espiritual. Para um rosa é demasiado óbvio que isto faz parte do outro e não são dissociáveis. Então ele tem a particularidade de conseguir aliar estas duas componentes de uma forma quase mágica. Os rosas são as pessoas que nós dizemos, olha, tive esta ideia, estava a pensar neste projeto, mas isto é assim uma coisa mirabolante, estapafúrdica, nem vale a pena, não é? Pronto, foi assim um delírio. E o rosa veio e diz, não é um delírio, faz isto assim, desta forma, daquela, e está feito. Eles transformam ideias em realidade. Eu costumo dizer, os rosas é como se fossem a varinha mágica do Harry Potter. Eles realizam. Agora, o desafio dos rosas é realizarem na vida deles, porque eles fazem isto de uma forma muito fácil na vida dos outros. O dourado é a última das cores, o dourado é conhecimento,
conhecimento que não é só teórico nem intelectual. Os dourados são tendencialmente um poço de sabedoria. São pessoas que sabem, são pessoas que gostam de investigar, são pessoas que gostam de bibliotecas, de pesquisa, de cursos, de aprendizagem, de assuntos muito diferentes, porque eles gostam de perceber e gostam de vivenciar. Posto isto, esta é a essência deles, eles precisam transmitir. Os dourados são as bibliotecas ambulantes. O dourado são aqueles amigos que nós temos um problema, eu não sei como resolver, eu não sei quem é que me pode resolver isto, telefonamos a um dourado e se ele não souber, ele conhece alguém que sabe. Eles são uma agenda humana. Qual é o desafio do dourado? É a sua autocrítica. Eles, como têm tanta sede de conhecimento, eles caem facilmente, escorregam na casca de banana de acharem que não têm o suficiente, não sabem o suficiente, não são ainda suficiente. Então o desafio do dourado é ultrapassar esta autocrítica exagerada e transmitirem o conhecimento que têm, seja lá de que forma for. Normalmente é pela comunicação ou pela escrita. Imensos bloggers, imensos escritores, imensos docentes, imensos formadores têm dourado no seu propósito de vida. E chegamos assim ao fim das 9 cores. Não sei se tem alguma pergunta. Adélia, é só porque a ouvinte Ana Maria ouviu o António a ser contemplado e então ligou e gostava também de saber. Ana Maria, não sei se muito rapidamente podemos tentar satisfazer a Ana Maria. Ana Maria, boa noite. Boa noite. Diga então qual é a data de nascimento. 8 de 5 de 63. 8 de maio de 1963? Sim. Ok, Ana Maria. Tá. Eu já lhe digo, está bem? Tá. Pronto, Ana Maria, boa noite então mais uma vez. Ela já lhe disse como é que é. Obrigada. Tá, eu que agradeço. De nada. Mesmo. Obrigada eu. Vamos 2 então. segundos. 2 segundos para ver se a Adélia faz aí o cálculo então, para ver qual é a cor da nossa ouvinte que nos contatou também já há bocadinho, que também quer saber um pouco qual é a sua cor, para ver se ajuda a compreender melhor. É muito engraçado. Sim. É muito engraçado. Eu penso que a Ana Maria estará a ouvir o programa desde o início e nós andamos aqui de forma redundante à volta do azul. A Ana Maria também é azul. Portanto, como eu então, Ana Maria. Vocês dois partilham a mesma cor, sim. Portanto, não vou repetir tudo, eu penso que a Ana Maria terá ouvido. É a questão dos sonhos acordados. As crianças certamente sentem-se atraídas por ela. É uma pessoa que gosta de segurança, é uma pessoa responsável e gosta muito de responsabilidade, gosta muito quando os outros assumem a responsabilidade, se mostram pessoas responsáveis. Ainda que possam ter sucesso ou não naquilo que assumiram, para os azuis é mais importante a pessoa assumir a responsabilidade do que propriamente o ato em si. E isto é muito válido com as crianças e é valiosíssimo. Porque mais importante do que um disparate feito, do que um mau comportamento, é a essência da pessoa. E o azul valoriza muito isto. O azul valoriza a pessoa assumir a responsabilidade do seu ato e valoriza muito mais isso do que propriamente o ato não ter sido o mais apropriado. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, é tudo o que já disse acerca do António. Penso que entraremos em redundância aqui. Em tempo de stress, cuidado com a garganta. E precisa de se comunicar muito, precisa muito de comunicação. Sim, senhor. Espero que tenha gostado, Ana Maria. Pelos vistos, somos dois da mesma cor azul. Adélia, temos aqui uma chamada. Boa noite. Boa noite. Quem fala? É o Pedro. Pedro, diga coisas, Pedro. É para saber a minha data de nascimento, 24%. Pois, nós tínhamos dito que, não sei, Adélia, não sei se há tempo a mais. Não era muito por aí que queria avançar, mas pronto, é o último. Mas eu pedi aos ouvintes que, se quiserem entrar depois, que digam, que seja para colocar o tipo de questões, não esta, mas diga. Sim, diga. E se quiserem saber, claro que sim, isto faz parte do meu trabalho, claro. Podem contactar-me através do Face e solicitar, claro que sim. Sim. Depois, quase no final, depois relembramos esses contactos. Ora diga, Pedro. 28 de 460. 28 de abril de 1960. 28? De abril. 4 de 60. 28 de abril de 1960. Sim.
Está bem. Ok, Pedro. 2 segundos. Ela já vai, entretanto, depois dizer. Boa noite, muito obrigado por chamar. Boa noite e obrigado, eu. Ok. Boa noite. Ora, depois, portanto, como estamos aqui a dizer, portanto, isto já faz parte do trabalho, digamos, da nossa convidada. Depois, mais para a frente, podemos deixar mais uma vez a indicação relativamente aos contactos para poderem depois tirar estas dúvidas. Sim, António. Saber. Sim, Adela. Podemos dizer ao Pedro que ele é amarelo. O Pedro faz parte daquelas pessoas que são Sherlock Holmes, os investigadores. Nada lhes passa despercebido. Nada. O Pedro é, de certeza, sem dúvida alguma, uma pessoa super, hiper, mega inteligente. Ele tem uma capacidade intelectual imensa e aquela cabeça deve fervilhar de ideias, tipo uma panela de pressão que está no fogão há mais de meia hora. São pessoas com muita energia, são pessoas muito alegres. Qual é o desafio? São as emoções. Os amarelos são daquelas pessoas que têm o intelecto, a parte intelectual, racional, de pensamento tão desenvolvida que têm tendência a ter dificuldade em lidar com o facto de sentir sem ter uma explicação lógica. É aqui e voltamos ao início da nossa conversa, não é? Com a inteligência emocional e com a gestão emocional. O desafio dos amarelos é aprenderem a sentir e a aceitar que sentem. E que isto é tão válido como aquilo que sabem, como aquilo que o seu intelecto e que o seu conhecimento lhes diz e lhes prova. É muito importante para um amarelo. O amarelo, enquanto que o vermelho, por exemplo, é uma pessoa que sente, e isto é lei, se eu sinto, é assim, ponto final. O amarelo precisa de, ok, eu sinto, mas de onde é que isto vem, para onde é que isto vai, o que é que foi desencadeado, qual é a sequência lógica disto, porque é que eu estou a sentir assim, quando é que isto foi desencadeado, ok? O amarelo tem um raciocínio intelectual por trás do sentir, e este é o seu grande desafio, permitir-se sentir só porque sim, só porque sente. Até porque nós temos uma inteligência multifocal, como caracteriza o Auguste Curie. Já está aprovado que nós temos 9 inteligências e daí se ter abandonado a questão do QI, dos números, na própria cotação da inteligência, ok? E também faz parte e agrega ao nosso poder pessoal e à nossa humanidade o facto de sentirmos e de sentirmos sem preconceito. Ok? E às vezes sentimos só porque sim é legítimo, porque temos um coração, porque somos energia e interagimos com a energia dos outros. Portanto, para o Pedro sinta, mantenha essa alegria que é característica e que é inata, esse intelecto, essa inteligência que é uma coisa brilhante, fantástica, e sinta sem necessidade de justificação. Cuidado com as dores de cabeça. Desaconselhado de todo aos amarelos, tudo o que seja doces, açúcar, chocolate, café, Coca-Cola, tudo o que seja, pronto, e substâncias ilícitas também, bem entendido. Muito bem. Mas tudo o que seja estimulante, tudo o que estimula intelectualmente, o amarelo não deve consumir. Muito bem. O stress é a dor de cabeça, tendencialmente. Pronto, Pedro, espero que tenha gostado desta sua análise. Entretanto, Adela, recordemos então aos nossos ouvintes onde é que podem encontrar, onde é que podem encontrá-la, através da internet, para que lhe possam, também saber mais estas coisas, não é? Que estamos aqui a falar. O site voltará a estar no ar dia 2 de janeiro, e é www.adeliaribeiro.pt. Isto, se calhar, no Google é capaz de encontrar também, não? No Google basta escreverem Adélia Ribeiro. Ok. Porque aparece. Se calhar essa é a forma mais fácil, não? Sim, é. Google, é. Adélia Ribeiro, muito bem. Mas se quiserem contactar-me através do e-mail é ar.adeliaribeiro@gmail.com. Muito bem. Temos aqui uma outra chamada, espero que não seja para isso. Não pois. Estou, boa noite. Boa noite. Quem fala? Boa noite. Quem fala? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. António. Olá. Olá, daqui é Fátima. Sr. António. Fátima, olá, está boa? Tudo, Sr. António.
Olha, eu também gostava de saber. Pois é, mas nós dissemos que... Eu faço anos em 6/2/1948. Mas nós dissemos que já não era mais para isso, possível. não é? Pois, e agora? Hein? Não sei, não depende de mim, não é? Também dá. Adélia. Se der... 1948, 6/2/1948. Ora, vamos ver se entretanto a Adélia... Curiosamente, a Fátima tem a mesma cor do Pedro, do nosso último ouvinte. A Fátima também é amarelo, portanto aplica-se para a Fátima tudo o que eu acabei de dizer relativamente ao Pedro. Ai, sim. Parabéns pela inteligência, Fátima, pela alegria, por esse intelecto ativo e fantástico. Cuidado com o medo de sentir, com o precisar de lógica para sentir. Sinta, mantenha a alegria, cuidado com as dores de cabeça e com o estômago em stress, e da sua alimentação retire café, chocolate, açúcar, Coca-Cola, o mínimo possível, tudo o que for estimulante, o mínimo possível. Ai, sim. Está satisfeita? As suas Muito dores bem. de estômago é quando não percebe o que é que está a sentir. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, um beijinho e um ano feliz. Muito. Mas agora costuma Bom sentir... ano, muito obrigado. Mas agora costuma sentir dores de estômago, é? Olha, por acaso não tenho sentido, por acaso não. Ótimo, é porque está no seu caminho de vida. É muito bom quando isso acontece. É fantástico. Porque Também tenho cuidado com aquilo que o como. senão só acontece se não estamos alinhados connosco próprios. É só quando há o conflito. Claro. Portanto, é fantástico. Boa noite, Muito então. obrigado. Boa noite, boas entradas. Igualmente para vocês, boas entradas, muito obrigado. Sim, senhora. Obrigada, igualmente. Obrigada. Ora, agradecemos Boas então entradas. que... Obrigado. Agradecemos então que se houvesse mais alguma chamada telefónica que não seja para perguntar a data de nascimento, senão já tínhamos informado que temos que avançar um pouco no tipo de questões. E, se quiserem Sim, colocar alguma exatamente. E já agora eu gostava de pegar naquilo que deixámos há pouco. Eu afirmei já várias vezes que a cor tem uma vibração quântica, tem um comprimento de onda. Cada cor tem um determinado comprimento de onda e tem uma determinada frequência hertziana, que é medida em hertz, que é uma medida muito usada na quântica, na física. Mas a cor é transversal. A cor é a ferramenta mais holística que nós temos. Nós encontramos as cores na natureza. Aliás, se as pessoas estiverem atentas, as características que eu relatei das cores do caminho de vida, nós encontramos fenómenos na natureza que têm estas características. E isto porquê? Porque a vibração é a mesma, porque o comprimento de onda vibra na mesma frequência. E isto aplica-se também, por exemplo, aos chakras, ou quem trabalha com cristais, aplica-se à cor dos cristais. Nós temos 7 chakras no corpo físico, não é? E os chakras são exatamente pela ordem das cores do arco-íris, exatamente por esta ordem. E as características de cada chakra têm que ver com as características base de cada cor. A própria rotação dos chakras também é medida em comprimento de onda. E, portanto, isto só fazendo a ponte, a ligação entre as coisas, a cor é a ferramenta mais transversal, mais acessível que nós temos para percebermos o mundo, para interagirmos, para melhorarmos, para nos conhecermos. É um infindável mundo de possibilidades. Eu posso partilhar convosco, por exemplo, que há uma ferramenta que é usada internacionalmente, à semelhança disto que eu faço com o caminho de vida de cada pessoa, não é? Com a data de nascimento de cada pessoa. Há estudos que caracterizam a evolução de cada país através das cores. De uma espiral cromática exatamente com estas cores que usamos nos caminhos de vida. Oh, Adélia, no entanto, eu creio que o ouvinte António já terceira vez que nos liga no programa, o que é bom, mas creio que ele quer colocar alguma questão relativamente ao que estamos aqui a falar. Sim. António. Quer dizer sim? Estou? Diga, já estamos Sim? Está a ouvir bem? Sim, estamos a ouvir bem. Então é assim, Adélia, eu peço desculpa por estar persistente hoje, aliás, eu concordo com tudo aquilo que disse, porque realmente é na perfeição o que disse acerca da minha data de nascimento. Mas a minha questão não é esta. Mas eu gosto de saber, António, muito obrigada por partilhar isso.
Não, mas acredito que é, porque se eu tivesse alguma coisa em contrário, também estava aqui assim, nos estudos da Santiago, a dizê-lo. Não, é na perfeição, sim senhora, tal e qual, o que disse é realmente o que se passa comigo. É sim senhora. Não estou a fazer favor nenhum, que eu nem conheço a dela, por amor de Deus. Não. Exatamente. É o que é, é o que é. Eu sou assim, acredito, eu sou assim. Comigo as coisas não é. Mas foi na perfeição. Portanto, o que eu queria, a questão que eu agora lhe queria colocar era o seguinte. Posso estar-me a ouvir? Estou a ouvir. Está a ouvir? Então, Diga. Como o Adélia e o Sr. António conhecem, ou seja, o António conhece, todos nós conhecemos, nós temos raças negras, raças brancas, certo? Ou Sim. seja, existem raças brancas, raças negras. Sim. A raça negra, por natureza própria, todos temos conhecimentos disso e toda a gente pensa que me vão dar razão, são mais lentos, mais pacíficos, o faz logo, para agora não é preciso, tem calma, faz amanhã, portanto, são assim, mais pausados e mais. Nós brancos somos mais persistentes, agimos com mais facilidade, somos mais afetos àquilo que queremos concluir e tudo mais e tal. Agora, a minha pergunta é esta. Será que isso é relacionado com o ser branco e o ser preto? Será por natureza própria que as pessoas se expressam assim? É assim, temos muitas questões aqui envolvidas. Eu percebo perfeitamente a questão que está a colocar, no entanto, precisamos analisar um bocadinho. O que nós intitulamos como brancos, não somos brancos. Somos amarelados, arrosados. Mas entendo aquilo, portanto, a minha diferença de cores. Sim. Nós assistimos em termos de cores, e como eu vos disse, a intensidade das cores, a vibração de cada cor, não é? Sim. As pessoas nascidas em ambientes mais frios, portanto, os mais brancos, têm tendência, sim. E os nascidos mais nas zonas tropicais, uma forma de estar e de interagir diferente, mais calorosa, mais lenta, mais... Vamos andando. No entanto, o fundamental não é de todo a cor da pele. Não é, na cor da pele, diferenciador de comportamento. De todo que não é. É muito mais as questões culturais e religiosas que cada povo traz da sua ancestralidade. Muito bem, António. Entendi perfeitamente. Ok. Estou esclarecido. Certo. Muito obrigada, António. Deus, boa noite. Muito obrigado. E estávamos então também aqui a tentar depois... estávamos a falar um bocadinho do ativismo quântico também, Adélia. Para rematarmos um pouco, onde é que tudo isto também se insere relativamente à sua atividade de coaching, trazendo para um português, como é que se poderá dizer um termo em português que sou traduzindo este coaching? O coach é o coche. É a carroça. Não, mas quero dizer, traduzindo no nome em português, para quem não percebe, digamos, da terminologia em inglês, o que é que o coach o que é que faz um coaching? Sim. Ok. O coach é o treinador, digamos assim. É a pessoa que nos dá suporte na nossa viagem. É um orientador. Ele não conduz o nosso carro. O coach não é o condutor, não leva ao colo. O coach, eu costumo dizer, em brincadeira, o coach é só o saca-rolhas. É um saca-rolhas? Porque o vinho envelhecido em cascas de carvalho está dentro daquela garrafa, que não consegue tirar a tampa. O coach é o saca-rolhas. Muito bem. Maria Irene, boa noite, Maria Irene. Boa noite, António. Eu ouvi, o amarelo é assim, você é assim, arranja cada pessoa para vir falar. Eu não estou a conseguir ouvir nada. E agora, está a ouvir? Ora, diga, Maria Irene. Eu estou na cama, sabe? Agora sim, agora. Não, havia aqui uma questão técnica que eu não estava a colocar bem no sítio. Mas diga, okay. já está a ouvir a Adélia. O que a senhora disse, que você é amarelo, você é azul e o que ela disse, você é tudo isso, realmente. Eu percebo que você é isso mesmo. A senhora, quem me dera um dia estar com a senhora, só que é impossível para mim, porque nem tem quem me leve, nem sei marcar essa coisa da internet, nem nada. Não sei nada, não sei nada disso.
Mas então deixe-me só dizer uma coisa. Eu tenho programado para muito breve uma formação sobre este assunto no norte do país. Quem sabe, sendo no norte, se não poderemos conhecer-nos ainda no ano 2019. Olha, permitisse Deus, porque é assim, eu sou muito confusa da minha cabeça. Eu sofro desde pequenina, uma coisa pudente, estou a dizer agora aqui, mas até nunca contei a ninguém deste mundo. Eu sofro desde pequenina, que me lembro dos meus pais, mas eu sou alegre, por exemplo, mostro-me alegria que as pessoas dizem, tu és fantástica, mas por dentro sempre disse, qualquer palavrinha que me digam, eu fico poison. Uma hipersensibilidade, não é? Às vezes eu tenho muitas ansiedades, às vezes vou ao médico e a médica diz que não tenho nada, que essa ansiedade dá-me um comprimido para meter debaixo da língua e eu venho-me embora e já que são ansiedades. Porque eu qualquer coisa me põe doente, assim, triste, e se for aos enterros então é que fico, porque já morreu o meu marido e um filho com 28 anos, mas eu acho que não tem nada a ver com isso, porque eu já era assim, sabe? E quem me deve estar consigo. Eu gosto muito deste programa, ele traz assim pessoas que a gente nem imagina que elas existem. É verdade. Adélia, espera aí um bocadinho, Maria Irene. Adélia, eu vou-lhe pedir encarecidamente e muito rapidamente, porque é o último ouvinte também, já agora é capaz de ter direito a isso. Maria Irene, qual é a sua data de nascimento? Para ver também se tentamos enquadrar aqui todas essas ansiedades. Olha, eu sou 20 de fevereiro de 1950. Adélia, 20 de fevereiro de 1950. Mesmo na reta final do programa, eu gostaria já agora de saber... Como é que a senhora se chama, que eu não entendi? Maria Irene. Maria Irene, é um prazer enorme conhecê-la. É um prazer enorme tê-la aqui. Nós partilhamos a mesma cor de caminho de vida, Maria Irene. E agora estou já eu a revelar a minha cor de propósito de vida também. E qual é? A Irene é vermelho. É lá. Vermelho. A Irene deve ter sido a sua vida toda muito acelerada e tem uma vitalidade que cansa os outros, Irene. Portanto, em muitas situações é preciso abrandar. Eu percebo perfeitamente isso que a Irene está a falar. A Irene tem uma hipersensibilidade ao que se passa à sua volta e isso é muito natural. Mas a Irene tem uma alegria e tem uma energia consigo que é muito forte e é isso que os outros recebem, é a iniciativa, é a ação, é o empurrar os outros para fazer, ainda que a Irene às vezes não tenha força para se levantar, mas ainda consegue empurrar os outros a continuar. O que é que eu lhe recomendo, porque é de facto o desafio do vermelho? Controle mental, cuidado com o pensamento acelerados, o SPA que não é o SPA da banheira, é o SPA, o síndrome do pensamento acelerado. Os vermelhos têm tendência a sofrer disto, ou seja, o pensamento é tudo muito rápido, são pessoas muito rápidas, o pensamento é muito rápido e isto pode ser muito angustiante. Sim? Sim, Maria Irene ia dizer qualquer coisa? Ela disse que é horrível. É horrível. Pois. Mas é assim. Mas há truques. E um dos truques, e isto não é para ser uma sessão, mas um dos truques é a respiração. Respirar fundo, encher barriga, encher pulmão. Eu agora tenho uma doença nos pulmões, se quer falta de energia ou não sei o quê. Pois, a respiração superficial. Tente respirar em quadrado, Maria Irene. Ou seja, inspira, conta até 2 ou 3 ou 4 e depois fica com o pulmão cheio o mesmo tempo e depois expira demorando o mesmo tempo e fica de pulmão vazio o mesmo tempo. Esta respiração em quadrado vai lhe dar alguma serenidade, alguma tranquilidade, algum ponto de equilíbrio. Quem me dera. Está a perceber, Maria Irene? Está a perceber como é que é? Um milagre. Espera lá, não é milagre. A Irene tem que respirar um pouco desta forma que está a nossa... Eu sei, eu estou a ouvir, mas sabe, se eu souber... Não, tem que inspirar. Inspirar tem que meter o ar para dentro, aguentar algum tempo e depois é que manda cá para fora.
Devagarinho, é tudo Devagarinho, devagar, Irene. tá bom? É Tá bem, encher Está até a ao compreender fim, ou não? Está bem. Muito bem. ficar e depois deitar tudo É que nós, fora até ao fim. Irene, é que nós temos que terminar hoje. Não sei se percebeu mais ou menos o que eu disse. Sim, diga. Obrigado. Olha, você tem tanta felicidade com quem saiba contar. E é essa senhora também que Deus, você vai saber que eu acredito muito em Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, mas... Ele é que permitiu. Pronto, mas falamos nisso a outra altura, porque eu tenho que terminar, tenho 2 minutos e pico. Um beijinho e um bom ano, Irene. Está bem, bom ano. Obrigado para você também, para vocês, que Deus lhe dê muitos anos de vida, mas que faça um milagre por estar consigo. E sim, e a Irene, então, tente respirar assim dessa forma, tá bom? Está bem, sim, bem. senhor. Obrigado. Muito bem. Adélia, nós temos que terminar. Dou-lhe um E minuto. como correram estas 2 horas? Dou-lhe um minutozinho para, digamos, fazer aqui uma nota de rodapé, se despedir, lembrar os seus contactos. Sim, o site é Adélia Ribeiro, é muito fácil de encontrar. Podem contactar-me através de lá, através da página do Facebook, AR.desenvolvimento pessoal. Procurar mas se calhar é mais fácil procurar no Google Adélia Ribeiro, certo? Aparece lá, ok. No Google, então, Podem Adélia contactar-me de qualquer meio, com qualquer pergunta, qualquer questão, sim. Resta dizer só que as áreas em que trabalho, eu também dou formação. E, portanto, aliás, está agendada agora uma em Portimão, já em janeiro, e prevejo que em 2019 irei ao Norte. Portanto, se forem acompanhando o Face e o site, as pessoas vão se aperceber também das datas. Muito bem. Não sei se quer, digamos, rematar com alguma ideia que nos queira deixar relativamente à cromoterapia, em meio minuto, para aí. Sim, é muito simples de usar. É a ferramenta mais económica e mais acessível que nós temos e que nos ajuda a elevar o nosso autoconhecimento, mas também o nosso estado de consciência e o passarmos para patamares superiores de plenitude, de bem-estar. Usem e abusem, e eu costumo dizer um abraço colorido e luminoso a todos. Muito obrigado por ter estado connosco. Bom ano para si também. Um excelente 2019. Muito obrigada. Foi uma honra, António.